hoje nós vamos reagir a uma entrevista que a Lucinda Riley deu falando sobre o livro, gente. Esse livro aqui, ó, O Segredo de Helena. Bora acompanhar? Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Bela, uma booktuber brasileira que mora na Inglaterra. E hoje, gente, eu vou mostrar para vocês algumas das respostas da Lucinda Riley quando perguntada sobre a escrita desse livro aqui, como foi o processo. Enfim, eu achei muita coisa interessante. Nós estamos lendo esse livro, O Segredo de Helena, no clube A Leitura Cura. Se você quiser participar, inclusive, vou deixar o link do Telegram no box de descrição para vocês virem com a gente, porque tem cada livro, cada romance histórico incrível, tá, gente? Mas e aí, nas pesquisas que eu fui fazendo sobre esse livro, sobre o processo de produção, sobre o processo de escrita da Lucinda Riley, eu encontrei um monte de coisa legal e eu queria compartilhar aqui com vocês. Bora? Mas antes, se você é novo aqui no canal, aproveita já para se inscrever, ativar o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos novos. E também não esqueça de deixar o seu like aqui, é super importante para mim, tá? Deixa o comentário também se você já leu esse livro e se você já conhece Lucinda Riley, quais livros da Lucinda Riley que você já leu, deixa aqui que eu quero ver tudo sobre você, nas suas preferências aí literárias e se você conhece Lucinda Riley. Tá? Lembrando que eu vou deixar no box de descrição também todos os links da Amazon de todos os livros que eu mencionar aqui nesse vídeo. Caso você tenha interesse de adquirir, é só adquirir por esse link, tá? Então vamos embora lá pra gente conhecer um pouquinho sobre esse processo de escrita de O Segredo de Helena. Eu começo dizendo, gente, que o título original não era O Segredo de Helena, tá? Aliás, minto. O título original do livro era O Segredo de Helena, mas na Inglaterra mudou-se esse título para ser publicado, tá? Então bora lá que eu vou explicar tudo para vocês. Vamos lá. Tá em inglês, eu vou tentar deixar as perguntas aqui na telinha para vocês, tá? E vou tentar fazer uma tradução simultânea aqui. Esse livro ele foi escrito em 2006. Por que demorou muito para esse livro ser publicado, né? Porque ele só foi publicado em 2016. Ou seja, demorou 10 anos para ser publicado. E foi publicado como Olive Tree. Esse é o título, tá? Então, para ser publicado, o título foi alterado. Mas no Brasil, manteve a versão original. E aí ela fala aqui, olha. Eu, originalmente, escrevi a história para mim mesma. Depois de um feriado da família em Chipre. Na verdade, eu tô lendo aqui e eu vou explicar para vocês, eu não vou traduzir, não vou explicando o que eu tô lendo aqui, tá? A Lucinda Riley escreveu esse livro para manter o cérebro dela ativo, né, estimulado, porque ela estava ali cuidando dos filhos dela. Então, ela teve uma pausa na carreira como escritora para cuidar dos filhos e ela escreveu esse livro só como um estímulo, só como algo que ela estava treinando ali para ela não ficar parada, tá? E aí, ela escreveu esse livro depois dessas férias em Chipre. Quem leu O Segredo de Helena sabe que ele é ambientado em Chipre, tá? E numa reunião familiar. E depois ela colocou o manuscrito numa gaveta, né? E escreveu outros livros. E aí, depois de muitos anos, ela estava limpando ali a escrivaninha dela e achou o manuscrito e resolveu que estava com o título, né? O Segredo de Helena, ou seja, o manuscrito dela estava lá com o título O Segredo de Helena. E aí ela resolveu publicar. Aí ela falou o seguinte, os personagens do manuscrito, eles permaneceram o mesmo, mas o plot principal ela alterou. Então, ela, na edição para ser publicado o livro, ela alterou o plot principal, mas a história ali, os personagens, os conflitos ali eram mais ou menos os mesmos, tá? Aí a próxima pergunta era assim:
quanto que foi baseado na sua experiência e nos personagens da sua própria família, né? Porque, como eu disse, ela fez uma viagem com a própria família para Chipre, recebeu pessoas também nessa casa em Chipre, e aí, depois que ela escreveu esse livro, e quem lê o livro vai entender isso que eu tô falando, o quão similar é, tá? Aí ela diz que quando ela escreveu o livro, os 5 filhos dela com o marido, que na verdade são, se não me engano, um dela, né? Depois tem 2 dos 2 e mais 2 do casamento anterior dele. Então são 5 no total. E aí ela disse que os 5 filhos estavam mais ou menos na mesma idade das 5 crianças que estavam em Chipre, no livro O Segredo de Helena. E também tinha família e amigos nessa casa, né? Aí ela diz que muito do plot e das características dos personagens são ficcionais, né? Mas não tem dúvida de que foi o manuscrito mais próximo da realidade dela, mais próximo da vida dela. Ou seja, tem muita coisa nesse livro que também aconteceu com eles. Eu fico me perguntando o que, gente? Porque esse livro é cheio de conflito, é muito. Eu tô amando, né? Não acabei ainda, vou acabar. Provavelmente vocês verão esse vídeo. Eu já acabei, já fiz a live de conclusão da leitura conjunta, mas eu tô gravando com um pouquinho de antecedência, então eu estou no finalzinho do livro. Ela diz que é o mais próximo também, porque da própria vida dela, que ela é mãe, ela é também madrasta, ela é mãe, continua, né? Embora ela tenha falecido, madrasta, esposa e também ela foi dançarina. Por que ela escolheu Chipre, né? Aí ela explicou que, né, a Pandora era uma casa muito bonita, que também é baseado numa vila antiga que tem lá, que ela ficou com a família há 10 anos atrás, em 2016, há 10 anos atrás, em 2006. Ela se inspirou nas casas ao redor dela, tá? A outra pergunta eu achei muito legal, porque é o seguinte, ela falou assim, porque nesse livro, gente, ele é mesclado com o diário do Alex, que é um personagem que tem 13 anos, que é o filho da Helena aqui do livro, tá? E carrega um dos grandes mistérios aí desse livro. E perguntaram para ela como foi dar voz a um personagem de 13 anos, um menino, né, um adolescente de 13 anos, e falando em primeira pessoa, né? Como que foi para ela isso? Porque a gente parece que é difícil. Olha a resposta dela. Que isso não teve nenhuma dificuldade para ela, porque ela só estava ouvindo o próprio filho que ela tinha de 13 anos na época. Que ela absolutamente amou escrever o Alex, o diário de Alex, né? Que o Alex tem um ótimo senso de humor. Mais adiante vocês vão entender onde eu quero chegar. Enfim, isso. E, gente, em 2016, a Lucinda Riley, o filho da Lucinda Riley, o Harry, que escreveu aí o 8º livro da série Sete Irmãs, né? Que é o Atlas, a História de Passalte. Em 2006, o próprio Harry tinha 13 anos, então ela falou que não teve dificuldade de escrever o diário de Alex, porque na verdade ela só estava escutando o que o próprio filho dela de 13 anos fazia e dizia e se comportava. E com um ótimo senso de humor, e a gente sabe que o Harry é muito engraçado, né? E nesse livro aqui, inclusive, a parte do Alex é muito legal. Ele tem um senso de humor muito legal. Então, aí, um pouquinho do Harry aqui em Segredo de Helena, gente. Bom, e a outra pergunta aqui é falando sobre as referências mitológicas, né, que a gente sabe que a Lucinda adora. E aí ela fala, né, que no livro O Segredo de Helena, que ela estava em Chipre, a própria experiência dela, pessoal, dessa viagem que ela teve essa inspiração e ela acabou colocando isso no livro. Mas que
em As Sete Irmãs, isso vem muito mais forte, né? Isso é muito presente e quase que a parte principal do livro, né? Então, ela fala dessas diferenças, da diferença da mitologia presente nesses dois livros, e que ela fala que ela tem interesse desde quando ela era bem pequenininha, ela se interessava pela mitologia. A sétima pergunta é sobre o desafio que ela, né, os desafios que ela enfrentou para escrever um livro contemporâneo que não fosse romance histórico, que é o que ela está mais habituada a escrever, que é o que a obra dela, né? Basicamente, ela escreve romances históricos e esse é diferente. Se isso foi um grande desafio para ela. E aí a Lucinda respondeu que sim, que ela sim, ela sentiu um pouco de receio, ela estava ansiosa com a recepção dos leitores em relação a esse livro especificamente, porque não é o tipo de livro que ela costuma escrever, então ela estava ansiosa com a recepção dos leitores e que ela teve uma grande surpresa que, graças a Deus, né, a recepção foi muito positiva até o momento, em 2016, que era quando estava sendo lançado, que os leitores estavam muito receptivos com esse livro, mas que ela acha também que os autores precisam se desafiar, que eles não podem escrever sempre a mesma coisa, eles têm que, às vezes, se desafiar para sair ali de uma zona que é confortável para eles, sabe? E eu achei isso super interessante ela colocar, porque realmente não é um romance histórico, O Segredo de Helena, né? A oitava pergunta fala do balé, que claramente é uma paixão da Helena, e se é uma coisa que ela também gosta, que a Lucinda Riley gosta. E ela falou que sim, que ela dançou, né? Ela era dançarina, ela era atriz, então a Lucinda ela é muito artística. E isso a gente vê também nos livros dela. Tem vários livros que tem o balé, tem livros que tem a música, vários livros que tem a música, que tem pintura. Então tem sempre tem sempre referências artísticas, referências literárias, ela sempre coloca isso nas obras dela, e eu adoro essa parte. E tem uma pergunta aqui que fala que a Helena, ali do livro, encontrou alguns fantasmas do passado, mas assim, eu não vou entrar na história, porque eu vou fazer a live ainda desse livro, a live final do Clube da Leitura, ainda vou fazer a resenha desse livro aqui para o canal, então não vou entrar muito na história, tá? E aí a última pergunta pergunta se ela gostaria de escrever livros mais contemporâneos, né, no futuro. E ela falou que ela estava lá em 2016 muito envolvida com a série As Sete Irmãs, então ela estava imersa mesmo nesse universo que ela estava criando, mas que ela tinha o objetivo de escrever. Infelizmente não deu tempo, porque em 2021 ela faleceu, para quem não sabe, né? Então, nós leitores perdemos isso, mas é isso, gente. Essa foi a entrevista que ela deu. Eu achei super interessante porque mostra que a escrita desse livro aqui, O Segredo de Helena, veio de uma inspiração, de uma viagem que ela fez com a própria família, que também tinha 5 filhos envolvidos, e na história também são 5, que também tinham amigos nessa casa, e na história também tem amigos, e eu ficava me perguntando assim, meu Deus, porque é tanto conflito que tem aqui no Segredo de Helena, que eu ficava perguntando, gente, o que foi real na vida da Lucinda e o que foi ficção para o livro, né, para a escrita do livro. E a outra parte super interessante que eu achei foi a questão do Alex, né, que é o filho da Helena, de 13 anos, e que foi inspirado simplesmente no Harry. E assim, eu ainda me apeguei ainda mais no Alex, porque eu tenho um carinho muito especial pelo Harry, e adorei saber que o Harry, na época, tinha 13 anos, assim como o Alex, e que foi a inspiração da Lucinda, né? E a gente vê aí o senso de humor nos dois, muito característico. Então, isso foi muito, muito legal de saber. Bom, é isso. Eu vou deixar todos os links no box de descrição, caso você tenha interesse em comprar o livro ou qualquer outra coisa na Amazon, utilize esse link para mim, tá?
E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu curtir, deixa os comentários aqui, me fala se vocês já sabiam dessas histórias que eu contei aqui sobre a escrita de O Segredo de Helena. E aí a gente vai conversando pelos comentários, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo.